Então, pessoal, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui agora. Sou Danilo Firmino, do coletivo Fala Subúrbio. E nós estamos gravando esse vídeo aqui, decidimos fazer esse vídeo para falar com você que nos segue, que está aí sempre com a gente nas nossas páginas, nas redes sociais e na rua. E é isso que a gente queria começar falando. Nós não podemos estar na rua agora. É a situação é muito grave, né? Os exemplos no mundo onde já houve contágio com o coronavírus, né, o Covid-19, é desastroso para aqueles países e aqueles locais que não tiveram uma política séria de prevenção, né? É uma crise de saúde, uma pandemia que é o mundo, a nossa geração e até algumas gerações anteriores à nossa, né, não viveram na sua vida, na sua história. Isso só se iguala a 1918, né? O episódio que tinha a Primeira Guerra Mundial e a febre espanhola. Então a gente vai precisar de muita solidariedade, de muito compromisso e responsabilidade. E dos governos, evidentemente, nesse momento é crucial nossa responsabilidade, porque a gente só vai conseguir vencer essa guerra, que é uma guerra, como bem agora à tarde colocou o presidente da França, Emmanuel Macron, em um ótimo pronunciamento, né, que eu acho que deve ser seguido. É uma guerra que a humanidade está vivendo com a questão do coronavírus, do Covid-19. E numa guerra a gente precisa de muita união para vencer o inimigo, né? Então, e evidentemente, as políticas de contingenciamento para não ter aglomerações, para sair de casa só aqueles que realmente precisam sair, para fazer o essencial. A gente precisa desse nível de comprometimento e consciência de cada um, de cada um. E a gente precisa de algumas medidas já, que sejam tomadas pelos governos, pelos dirigentes, pelos administradores, para aqueles que têm responsabilidade, que infelizmente a gente sabe que o presidente da República não tem, né? Pelo que ele fez ontem. Mas a gente vai ter que confiar mais ainda na gente, mais ainda na nossa coletividade, no nosso compromisso, já que o próprio presidente não dá para confiar, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, aqui no subúrbio, né, quero falar com você que está aí. A gente precisa nos, nos protegermos, né? E exigir, evidentemente, dos governantes e daqueles que representam algum grau administrativo, medidas também. Então, acho muito importante, nas administrações municipais e na estadual, se fazer logo uma política, um decreto. Esse decreto que o governador Witzel fez, muito acertado nos aspectos que já abordou, mas é necessário seguir o caminho, por exemplo, da Prefeitura de Niterói, que acaba de cancelar a cobrança do ISS. Precisa fazer mais. É preciso cancelar as cobranças nesse momento dos impostos, do ISS, do IPTU, né? Porque eu acabo de chegar também de Madureira, estive lá conversando com alguns comerciantes, a situação é complicada. Se houver cobranças, se houver serviço bancário, com as cobranças de duplicata, com as cobranças das dívidas normais, essas empresas, esses bares, os bares vão quebrar. Os músicos, os compositores, a galera da cultura já está sofrendo muito. Então é necessário uma política também do governo, não só os decretos para falar para não sair ou para suspender as escolas, tem que suspender as cobranças, tem que suspender as cobranças de taxas básicas, tem que suspender a cobrança do mercado financeiro, né? A Ibovespa, eu estou vendo aqui agora na TV, na Globo News, a Ibovespa acaba de fechar numa queda de 13,5% e o dólar R$ 5,06. Nós não podemos tratar isso como se fosse só uma gripezinha ou qualquer coisa. É algo muito sério, exige política pública, exige comprometimento dos governantes e também nosso, né? Mas a política pública tem que ser feita agora e já, porque afinal de contas, a gente não pode contar com a rede básica de saúde do Rio de Janeiro.
A gente sabe muito bem o quanto que o governo Crivella acabou com a assistência básica. Então você encontra hospitais inteiros que não tem um respirador hoje. Hoje, se precisasse, o Rio de Janeiro só tinha um leito. Os 300 leitos são daqui a 30 dias. Né? E da rede estadual toda, não é no município. E a gente não tem clínica da família funcionando. A gente tem as emergências, Souza Aguiar, Salgado Filho lotado. Né? Então não dá para a gente contar com aquilo que seria o nosso direito. Então nós vamos ter que ter uma força, uma mobilização muito grande e responsabilidade para passar dessa fase que, sem dúvida, é uma das fases mais dramáticas que a humanidade já viveu. E o Rio de Janeiro não tem um sistema, infelizmente, destruído pelo atual prefeito de saúde para suportar essa crise. Então, gente, mais uma vez, peço, a gente vai precisar segurar essas 2 semanas para poder viver e lutar melhor pelo nosso futuro nas outras que vão vir. Um abraço, saúde para todo mundo. E o vídeo é um pouco longo porque tem que ser, tá bom? E vamos lutando aí, exigindo política pública. Exigindo política pública. E sem dúvida, defendendo o SUS. Que se a gente vai passar dessa fase, vai ser graças ao nosso querido Sistema Único de Saúde, um exemplo no mundo todo, apesar de tanta gente querendo aí bater, privatizar e não valorizar os profissionais. Vamos lá, gente. A doença existe e a gente tem que combater. O vírus existe, nós temos que combater e temos que ter responsabilidade.